Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. É meio assim, básico, simples, mas quando nós entramos num lugar como esse, geralmente a gente escuta de alguém assim: Jesus te ama. Você já ouviu? Você já ouviu de alguém? Jesus te ama. E essas são umas palavras tão profundas e que às vezes nós não damos valor. Jesus te ama. E eu quero dizer para vocês nessa noite que Jesus te ama e que Ele tem um plano maravilhoso para nós nesta noite. Os planos de Deus não podem ser impedidos. Esse mês de março, nós estamos com o tema Infinitamente Mais. E hoje nós estaremos falando sobre infinitamente mais amor. Amor de quem? De Deus. Ontem nós tivemos um culto de casais e nós falamos sobre o amor de esposa e de marido. E hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre o amor de Deus com a nossa vida, com a nossa família. Você que trouxe a sua Bíblia, você que tem a Bíblia no seu celular, ou aqui no telão mesmo, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Em Efésios, capítulo 3, do versículo 17 ao 19, que diz assim, a minha versão é na Nova Transformadora, a sua pode ser um pouquinho diferente, mas vai acompanhando, se não, olha aqui no telão e a gente vai lendo juntos. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que convenha a todo o povo santo, vocês que possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais, para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Esses versículos que nós acabamos de ler, é um dos trechos mais profundos da Bíblia, onde fala sobre o amor de Deus para com a humanidade. Claro que vocês verão outras passagens, mas essa, em especial, ela é realmente profundo para nós. E quando o apóstolo Paulo, ele descreve essa passagem, ele deseja que nós, os cristãos, não só daquela época, mas de agora também, compreendam a grandeza desse amor. E que às vezes ele irá ultrapassar o nosso conhecimento, um conhecimento humano. Ele enfatiza que os cristãos, eles podem, olha que tremendo, os cristãos podem experimentar a sua largura, o seu comprimento, a sua altura e a sua profundidade. E esse amor, ele tem um poder maravilhoso, um poder de transformar vidas, um poder de transformação. Não é um amor só assim por fora, só demonstrado assim para que as outras pessoas podem ver. Não, é um amor profundo. Ele vai começar lá dentro de nós. Ele nos preenche, ele nos fortalece da plenitude de Deus. Então não é qualquer amor, é o amor de Deus. E quando Paulo menciona a grandiosidade desse amor,
Ele deseja que nós cristãos aprendemos, que nós entendemos, não só intelectualmente falando, mas que nós possamos experimentar, sentir, viver, e que nós possamos realmente sermos preenchidos por Ele. Então não é um amor superficial. O amor de Deus, ele alcança o ser humano, queridos, na sua pior condição. Ele alcança e restaura a sua identidade. Olha como é o profundo amor de Deus. E a pessoa que é restaurada por Deus, por esse amor, ela passa a ter um novo propósito de vida. E um grande exemplo para nós, falando sobre ser alcançado, ser transformado, é o próprio apóstolo Paulo. Ele acreditava, queridos, olha só, ele acreditava que ele estava servindo a Deus, perseguindo os cristãos, e muitas das vezes ele aprovou a morte de alguns, né, como nós lemos com Estevão. E quando ele fazia uma viagem, quando ele estava indo para Damasco, com o objetivo de prender mais cristãos, de assinar, né, aprovar que muitos fossem mortos, algo aconteceu com ele no meio do caminho. E eu quero ler com vocês um versículo, 2, que se encontra em Atos, no capítulo 9, no versículo 4 e 5, que diz assim: de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? E perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você me persegue. Cego por aquela luz que brilhou sobre os seus olhos, sobre a sua pessoa, ele foi levado até Damasco, onde 3 dias ele ficou naquele lugar. E Jesus acabou enviando Ananias para orar, interceder por ele. E quando Ananias impôs as suas mãos sobre a visão de Paulo, algo como escamas, como a Bíblia nos relata, algo como escamas caíram dos seus olhos. E ele voltou a enxergar. E quando ele voltou a enxergar, ele teve aquele encontro impactante com Deus. O amor que fez toda a diferença na vida de Paulo. Ali Paulo, ele foi curado, a visão, ele foi batizado e ele começou então a pregar sobre Jesus. Uma vida que foi alcançada pelo amor de Deus. Alcançada e transformada pelo amor de Deus. O amor de Deus que transformou a vida de Paulo, de perseguidor a pregador, de homem que era cego espiritualmente, agora adquirindo uma verdadeira visão espiritual, de um homem orgulhoso, né, religioso, agora era um homem que vivia humilde pela graça de Deus. Ele reconheceu esse amor de Deus na vida dele. O amor de Deus, queridos, não rejeitou a Paulo. O amor de Deus, queridos, não vai rejeitar você. Ele não nos rejeitou. Por causa dos erros de Paulo, nós, seres humanos, poderíamos dizer, mas ele não merecia. Por tudo que ele fez, por perseguir cristãos, por permitir que cristãos fossem mortos, ele não merecia esse amor. Nós também não. Nós também não merecíamos. Mas o amor de Deus nos alcançou.
A misericórdia de Deus nos alcançou. E ela está nos transformando a cada dia da nossa vida. E nos tornando uma nova mulher, um novo homem. Quando Cristo me salvou, quando Cristo me escolheu, me chamou, quando o amor de Cristo, aquele amor transformador chegou na minha vida, o meu casamento, ele já estava praticamente acabado. A minha vida, a vida do pastor Elias, nós vivíamos em pecado. E o Senhor nos escolheu. O Senhor derramou sobre nós amor. O Senhor perdoou os nossos pecados. Transformou as nossas vidas. Transformou o nosso casamento. Nos deu vida e vida. Nos deu esperança de dias melhores. Eu era uma mulher que foi criada no meio de mulheres que sempre falava palavrão. Dos pesados, dos bem feios. De 10 palavras, 9,5 era palavrão. E eu fui criada naquele meio. Então, para mim, o palavrão era normal. Fazia parte da minha criação. Fazia parte do que eu era, de como eu era. Mas quando esse amor chegou na minha vida, ele me transformou. As minhas palavras são para glorificar o nome de Deus. A minha boca é para louvar o Senhor. A partir de então, eu não falo mais palavrão. A minha boca, ela se enche de alegria, de prazer, em dizer o quanto eu sou grata a esse amor, a essa transformação de vida, não só na vida de Paulo, mas na minha vida, na vida do meu esposo, no nosso casamento. E isso, queridos, nos mostra que ninguém, nem eu, nem Paulo, daquela época, e nem vocês, ninguém está tão longe a ponto de não sermos alcançados pelo amor e pela graça do nosso Senhor Jesus. O nosso passado pode até ser feio, mas o nosso presente e o nosso futuro pode ser lindo. Amém? E eu separei 3 pontos para nós. E o primeiro é infinitamente mais amor que nos firma. O primeiro ponto de Paulo, ele destaca que o amor de Deus nos dá raízes que aprofundam em amor e nos mantém fortes. Quando Cristo habita em nós, pela fé, nós somos fortalecidos. E nós podemos permanecer firmes se as nossas raízes, se a nossa fé estiverem nele. Independentemente das circunstâncias que nós possamos estar vivendo no dia de hoje. Em Romanos 8, Paulo descreve que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar. Ou seja, que esse amor, ele é muito maior do que todas as lutas que nós possamos enfrentar. Todas as dores que nós possamos sentir. Todas as percas que nós podemos um dia ter. Ou todos os medos e incertezas que nós poderemos viver um dia. O amor de Deus, ele sempre nos alcançará. Não é um amor, né, como ontem foi dito, de homem e mulher. Porque este amor, ele é falho. Eu falho com meu esposo. O meu esposo falha comigo. Mas Deus não falha conosco. O amor de Deus não falha conosco. E no verso 17 diz que as suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Eu li um pequeno estudo sobre árvores, raízes,
E no deserto de Kalahari, na África, existe uma árvore chamada Shepherd's Tree. Ela não tem uma copa muito grande, até fui buscar para ver a imagem dessa árvore. Ela não tem uma copa muito grande, porém, as suas raízes, elas podem alcançar, eu estou lendo aqui para não errar, 68 metros de profundidade. Ou seja, mais ou menos um prédio de 20 andares. Muito fundo, não é? 20 andares, 68 metros de profundidade. E ela sobrevive em condições extremas. Porque as suas raízes, elas são profundas. E elas buscam lá no fundo água e nutrientes para deixá-las e torná-las fortes. Para quando vier o vendaval, para quando vier alguma praga sobre ela, ela resistir. Ela estar ali, em pé, firme. E essa é uma ótima analogia para trazer para nós, para a nossa vida cristã. Quanto mais profunda for a sua raiz, quanto mais profunda for a minha raiz, no amor de Deus, mais fortes seremos diante das dificuldades que nós possamos enfrentar no nosso dia a dia. As nossas raízes, enquanto elas estiverem bebendo da água viva, que é o nosso Senhor Jesus, arraigados em seu amor, a nossa vida estará sendo nutrida por Ele. Então você veja como é importante que as nossas raízes sejam sadias, que elas sejam profundas, que elas estejam sendo alimentadas de coisas sadias, para que nós, a árvore, esteja firme, para quando vier as lutas do dia a dia que nós enfrentaremos, nós vamos estar firmes, fortes, seguros de que nós venceremos. Assim nós não seremos facilmente abalados pelos ventos fortes. E como nós podemos manter essas raízes saudáveis, fortes, tendo um relacionamento verdadeiro e constante com Deus? Mas de que forma, pastora Célia? Orando, buscando a Deus, louvando ao Senhor, indo aos cultos, ofertando na parte da generosidade, como foi dito aqui, tendo comunhão com os seus irmãos, confiando em Deus nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Quem já passou algum momento muito difícil? Não é uma dor de cabeça, não. É um momento muito difícil. É nesse momento em que Deus vai agir por você. É nesse momento que o amor de Deus será expressado por você. Enquanto nossas raízes estiverem em Deus, estaremos firmes e seguros. Sabe por quê? Porque a força que vem não é de nenhum homem. A força que nós recebemos, ela vem de Deus. E o nosso segundo ponto, infinitamente mais, amor que não tem limites. Quando Paulo menciona a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, ele está usando uma linguagem figurada para expressar a imensidão desse amor e a incompreensão desse amor. E trazendo para nós esses aspectos, eles são imensuráveis, ou seja, algo que não conseguiremos medir. Esse amor é algo que nós não conseguimos medir, é imensurável. Quando nós falamos na largura, quer dizer que o amor de Deus, ele é amplo o suficiente para alcançar todas as pessoas. E para Deus não importa a sua raça, sua cor, sua distinção, sua cultura ou mesmo seu passado. O homem pode te acusar, pode levantar o dedo e falar: mas você fez isso,
no passado. O diabo pode nos acusar. O amor de Deus, não. Ele nos perdoa, Ele nos renova, para que nós possamos continuar esta caminhada. E Ele ama tanto esse amor, Ele ama tanto o pecador que arrependido, que se arrepende, quanto Ele ama o justo fiel. Então vocês veem que esse amor, ele não faz distinção de pessoas. Tanto o pecador, quanto o justo, o pecador que se arrepende, tanto um justo fiel, o amor é igual. Não tem níveis de diferença. Isso mostra a fidelidade do amor de Cristo pela humanidade. O comprimento. O amor de Deus é eterno. Ele não tem limites para Ele amar. Ele não precisa ser recompensado para ser amado, para amar as pessoas. Eu não preciso dar nada em troca para Ele, para que Ele possa me amar. O amor de Cristo, ele é incondicional. Ele nos ama, ponto, e é isso. Você não precisa fazer nada. Às vezes nós precisamos fazer algo, né? Por alguém, demonstrar o nosso amor por alguém. Mas com Cristo não funciona assim. O amor de Deus, ele nunca se esgota por nós. A altura, ela demonstra a grandeza e a elevação desse amor, que nos dá acesso ao céu. Olha que amor tremendo. Ele nos dá a vida eterna, ou seja, a salvação em Cristo Jesus. Esse é o amor que nos faz subir, que nós temos como um passaporte para morar com o Senhor. Profundidade. Ele é capaz de chegar em lugares sombrios em nossas vidas. Nós pecamos, falamos coisas que não devemos, gestos que não devíamos fazer, tratamos, né, nossos esposos e esposas. Ontem foi uma aula maravilhosa, uma mensagem poderosa para o casal. E nós fazemos coisas que provavelmente a outra que está recebendo não vai ficar feliz, não vai se alegrar, não é? Mas Ele é capaz de enxergar esse nosso defeito, esse nosso pecado. Isso que muitas vezes traz tristeza ao coração de Deus, ou até mesmo aqueles que estão mais próximos de nós. E Ele resgata, Ele nos tira desses lugares. O amor de Deus, Ele é capaz de chegar aos perdidos. Ele é capaz de chegar àqueles que muitas pessoas olham e não dão valor. Esse é o amor de Deus. Onde muitas vezes nós olhamos e não achamos que não tem jeito aquela pessoa. Mas o amor de Deus sempre vai olhar para nós com uma condição de que sim, dá jeito. A gente pode fazer algo por ele ou por ela. Paulo deixou bem claro que essa compreensão não pode ser alcançada apenas intelectualmente, mas ele deve ser vivido, compartilhado, experimentado em comunhão, ou seja, a igreja do Senhor. Esse amor deve ser experimentado por nós. Como igreja, eu desejo que todos nós possamos ter essa experiência de sentir esse amor que nos perdoa, que nos transforma, que nos dá uma segunda chance, que nos dá uma segunda oportunidade de fazermos a coisa certa, sabe? De fazermos a coisa que vai agradar a Deus. E para nós, para que todos nós como igreja sejamos fortalecidos com essa experiência, que nós sim iremos viver juntos
E sim, nós também iremos viver individualmente. O nosso terceiro ponto, infinitamente mais, amor que nos preenche. Isso significa que não podemos explicá-lo completamente, mas que nós podemos senti-lo. É como o ar que nós respiramos. Vocês conseguem ver o ar que nós respiramos? Não, mas você consegue senti-lo. Você está respirando, então você sabe que ele está ali. É o amor de Deus. Nós muitas das vezes não vamos conseguir compreender ou até explicar para a pessoa. Fala assim, olha, eu amo tanto a Deus que eu não consigo nem explicar. Não é assim que às vezes a gente fala? E quando a gente fala em preencher, muitas vezes, acredito eu que você já deve ter ouvido, ou até mesmo já ter falado, uma frase assim como essa. Estou sentindo um vazio na minha vida. E você pode ter de tudo neste momento. Uma boa casa, um bom carro, uma boa família, dinheiro no banco. Você pode ter de tudo. Mas você ainda sente aquele vazio lá dentro no seu coração. E esse vazio que você possa estar sentindo, ou que você já ouviu alguém dizer, só será preenchido pelo amor de Cristo. Um emprego novo não vai preencher esse vazio. Uma namorada não vai preencher esse vazio. Um carro 0 quilômetros não vai preencher esse vazio. Esse vazio é na alma, é no espírito. E esse vazio, só quem pode preencher é o amor de Cristo por nós. Só Ele que pode nos dar perdão, paz e descanso. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? Desse amor maravilhoso? É que Jesus, o amor de Jesus, ele está ao alcance, olha que tremendo, de todos que o recebem como Senhor em sua vida. Então eu não preciso ter faculdade nenhuma, eu não preciso falar inglês, francês, alemão, japonês. Eu não preciso ser rica, morar num castelo, andar de helicóptero, para que esse amor chegue até a mim. O amor de Deus, ele é para todos, desde o mais simples até o mais renomado. Desde que você reconheça que o Senhor Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, Ele fará parte na sua vida. E em 2 Coríntios 5,17, diz assim: deixa eu voltar aqui um pouquinho. Esse amor que alcança, né, a todos, ele tem o poder de transformar de dentro para fora. Eu já comentei com as meninas aqui uma experiência que nós tivemos quando nós fomos numa floricultura para comprar arranjos de flores lá para a igreja. E a dona da floricultura falou assim, quando ela viu, os 5 desceu do carro para comprar um arranjo de flor. E aí, todo mundo entrou para dentro e ela olhou assim para nós, a família entrando. Ela falou assim, vocês são crentes? Aí, eu falei com a boca cheia, sim. Sabe por quê? Quando eu me converti, eu queria tanto, mas eu queria tanto, que alguém olhasse para mim e falasse assim, você é diferente. Você não é, sabe, igual aquela Célia que eu conheci lá atrás, que só falava palavrão, que só brigava, que não respeitava. Você é diferente, você mudou. Você não é a mesma. Então, quando esse amor, ele entra lá dentro
do nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, Ele tem poder para nos transformar de dentro para fora. Eu não preciso chegar nas minhas filhas e falar assim, olha, essa roupa não está legal. O próprio Espírito Santo de Deus vai mostrar para elas que não está legal. Então, essa transformação que vem de dentro para fora, ela vai demonstrar que os meus pensamentos não são mais como antigamente. As minhas palavras não são mais igual aquelas que eu falava antigamente. As minhas atitudes, elas vão refletir a nova mulher que eu me tornei. O novo homem que você se tornou. As nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos pensamentos irão nos denunciar que nós somos cristãos. A forma que você fala, um exemplo, vai. Nossa, mas caiu uma chuva agora, né? Glória a Deus, a gente estava precisando dessa chuva, estava muito calor, não é assim que a gente fala? A gente vai colocando glória a Deus, aleluia. É assim, o cristão fala dessa forma. Então, nós denunciamos que nós somos cristãos. Nós mesmos nos denunciamos que nós somos cristãos. Então, essa renovação, essa transformação, ela acaba sendo refletida do lado de fora. Então, onde eu só falava palavrão, hoje não mais. Onde eu dava mau testemunho, hoje eu procuro não mais dar. Sempre melhorar, sempre ser alguém diferente. E em 2 Coríntios 5,17 diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se torna nova criação. A velha vida acabou. E uma nova vida teve início. É esse amor que nos transforma. Aquela vida de pecado. É claro, irmãos, que eu entendo. Nós somos sujeitos a falhas. Nós somos sujeitos a erros. Nós somos sujeitos a pecar. E por isso nós temos um advogado. Jesus é o nosso advogado. Ele vai interceder por nós. Eu entendo. Mas aquela vida, sabe, de pecado mesmo. De viver todo dia pecando, 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 pecando. Hoje não mais. O pecado na vida do cristão é como se você tropeçasse numa pedra. É de vez em quando, a gente não sai tropeçando todos os dias numa pedra, não é verdade? A gente não cai na rua toda hora. De vez em quando eu caio, mas tudo bem. Mas não é todo dia. Não é toda hora. Então, o pecado na vida do cristão, ele tem que ser como um tropeço. De vez em nunca, eu peco. De vez em nunca. Ou seja, então, esse amor de Deus nos tira das trevas e nos coloca na luz. Eu nunca imaginei que o amor de Cristo me alcançaria um dia. Mesmo eu tendo um sogro e a minha sogra que eram cristãos, e o meu sogro era muito sábio, porque eu ia numa outra religião que não tem nada a ver com Cristo, e ele tinha, quando a gente ia visitá-los, almoçar com eles, ele tinha uma estratégia muito sábia. Ele me chamava e mandava eu ler algo da palavra de Deus. E ele era tão amante da palavra de Deus, queridos, que ele não sabia ler. Mas ele sabia onde estava cada versículo na Bíblia. E ele mandava, vai ler tal livro para mim, lê no capítulo tal, no versículo tal. Aí eu pegava, ia procurar, meia hora depois eu achava, porque eu nunca tinha lido a Bíblia, não sabia procurar, né, os versículos. E eram sempre versículos de oração, de salvação, versículos que falava sobre o meu pecado. Olha só, que sogro bonzinho. Falava
sobre amar a Cristo, a aceitar a Cristo, a morar no céu. E esse amor me alcançou. Ele me tirou das trevas e me colocou no lugar de luz, de honra, no meio dos seus filhos, para falar do amor dele para vocês. Deus demonstrou seu amor quando Cristo morreu lá na cruz do Calvário. E Ele não precisa mais provar mais nada para nós. Ali já foi provado o quanto Ele me ama. Nós não cantamos que Ele me ama? Ali na cruz foi demonstrado e derramado por sangue, né? Que Ele me ama, que Ele te ama. Um amor que muitas vezes, queridos, Ele irá nos constranger. Sabe por quê? Porque nós não merecemos. Nós não merecemos. Porque nós somos falhos. Nós ainda somos pecadores. Nós ainda erramos. Mas Jesus, Ele morreu por essas pessoas. Por pessoas imperfeitas. Que somos nós. Nós precisamos de Cristo. Porque nós precisamos ser transformados. Porque nós precisamos de mudança de vida. Mudança de caráter. Mudança na nossa casa. Mudança na vida dos nossos filhos. E um versículo na Bíblia fala assim, em Mateus 5:48, que lá no céu só entrarão pessoas perfeitas, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Então, queridos, esse amor ele irá sim nos constranger algumas vezes, mas para que nós possamos mudar aquilo que não está agradando ao Senhor. O que você fez que não é do agrado de Deus hoje, pensa com você mesmo. Quando você chegar em casa, peça perdão a Deus. Não perca a oportunidade de estar na presença do Senhor, de ser renovado por esse amor. E que nós possamos praticar todos os dias a sermos santos, 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 como nosso Deus é santo. A cruz é a maior expressão de amor que Deus nos deixou. E eu já estou finalizando para concluirmos. Por fim, o desejo de Paulo para os cristãos é que sejamos cheios da plenitude de Deus. Que nós sejamos cheios do conhecimento de Deus. Que nós sejamos cheios do amor de Deus. Vivendo uma vida marcada por sua graça, por sua misericórdia, por seu poder e por seu amor. Nós só amamos alguém porque Cristo nos amou primeiro. Se Ele não tivesse nos amado, se Ele não tivesse feito o sacrifício lá na cruz, de ter morrido por nós, esse amor não teria chegado a nós. Então nós só conseguimos amar o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, nossos amigos, porque Ele nos amou primeiro. E eu quero ler uma frase de John Wesley. Ele disse assim, deixa eu tomar um pouquinho de água, peraí. Traga-me um homem que ama a Deus de todo o coração, e ele será mais feliz do que um rei. Ou seja, se a gente parar para pensar, um rei,
praticamente não tem falta de nada. Não é verdade? Financeira, ok. Família, ok. Os melhores carros, ok. Tudo eles têm. Melhor comida, ok. Eles têm tudo. Mas olha a comparação que ele faz. Traga-me um homem que ama a Deus de todo o seu coração. E ele será mais feliz do que um rei. John Wesley, ele sempre pregava o amor de Deus, que é a base, verdadeira da alegria e da transformação de vida cristã de um homem, de uma mulher. Então não adianta a gente ter tudo e não termos esse amor. Nós sentiremos aquele vazio, porque só o amor de Deus nos traz alegria. Só o amor de Deus nos traz força. Só o amor de Deus renova a nossa esperança. Só o amor de Deus cura as nossas feridas do passado, nos liberta do passado. Esse é um amor que transforma, que liberta, que nos traz vida realmente. Esse exemplo que John Wesley deu sobre o rei, ele pode ter tudo. E muitas das vezes não tem alegria. Porque a nossa alegria, ela vem do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar. E agradecer a Deus por esse amor tão imenso que tem sido derramado por nós. E não é só um dia. Todos os dias. Amanhã, ao levantar, comece a prestar atenção no que Deus está fazendo em seu favor. Você acordou, abriu os olhos, respirou, você viu a sua família, você viu seus filhinhos na cama, você está saindo, está indo para trabalhar. Tantas bênçãos. E isso é uma demonstração do amor de Deus para nós. Quando você chegar na sua casa, a sua família está lá, bem, feliz e esperando você chegar. Essa é uma demonstração de amor. Lembra aquele pecado que você cometeu lá atrás? Hoje você pode ser perdoado. Coloque-se diante de Deus. Mostre a Ele tudo aquilo que te entristeceu no dia de hoje, durante a semana. Vai falando com o Senhor, para que Ele vai derramando sobre a sua vida o amor dEle. O amor que restaura, que liberta, que cura as feridas. Senhor, graças te damos, ó Pai, por este amor imenso que o Senhor tem derramado por nós. Todos os dias o Senhor tem se mostrado presente, ó Pai, em nossas vidas. Todos os dias, ó Pai, nós podemos ver os milagres do Senhor acontecerem. Bênçãos sendo derramadas sobre nós. Senhor, nós te louvamos pelo sacrifício na cruz do Calvário que o Senhor fez por mim, por nós, pecadores, nos perdoando e nos trazendo vida. Nós temos acesso a Deus. Nós podemos um dia dizer que nós iremos morar com o Senhor. Pai, nós pedimos a Ti que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua bondade, o Teu poder siga conosco todos os dias de nossas vidas. Continue nos abençoando, continue falando conosco. Continua, Senhor, usando as nossas vidas. Que nós possamos ser um reflexo do amor de Deus às pessoas que ainda não conhecem a Ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, ó Deus, Te agradecer pelo Teu imenso amor, ó Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, por nós estarmos aqui reunidos em Teu santo nome, e que a plenitude de Deus venha a ser derramada sobre esta igreja, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmãos.
Uma semana abençoada para todos vocês. Amém?